E aí, meu povo, para fechar a quaresma, vamos trazer hoje um tema especialíssimo: pecado, como fugir dele, como se esquivar desse mal que nos carrega para longe de Deus. Deus. E é isso, agora vamos falar com Helena. Boa noite, galera, boa noite de casa, boa noite, pessoal de casa. Santidade e Paz, episódio 15 do Santo Pode. Hoje vamos conhecer o testemunho da vida de Joana Zilda, que atua atualmente na paróquia Imaculada Conceição de Maria. É da Fraternidade O Caminho. Joana é vocacionada a leiga e é ministra de música na fraternidade, não é isso? Isso. Em sua paróquia, ela canta, é estudante de engenharia de produção e atualmente gerencia uma clínica de cirurgia plástica. Joana, ela é devota de Santa Faustina, não é isso? Ela se diz uma pessoa muito tranquila, ela não gosta de festa, não gosta de beber. Geralmente, quando ela está ocupada, ela está nas atividades da fraternidade ou ela está em sua paróquia. Bem-vinda, Joana. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês e evangelizando através daquilo que Deus propôs na vida de vocês também, né? Que é esse podcast. Eu acredito que é uma pequena via de evangelização e é muito bom estar aqui. Pois bem, a Joana, que não é Dark, me passaram o nome dela errado, a produção da JC de São Pedro. Costumam trocar. Aí eu mandei vou botar a Joana Dark. Ela não é Dark, é Zilda. Pois bem, Joana, Zilda. Nós temos uma pergunta aqui que ela direciona o começo do episódio, né? Como é que direciona todo o desenrolar da conversa, que é: quem é Jesus na vida da Joana? Eita, é muito clichê falar que é tudo, né? Mas eu acho que todas as vezes que alguém me pergunta quem é Jesus, porque para nós que somos católicos é uma pergunta recorrente, né? E quando se fala de Jesus, eu sempre penso em uma única palavra que é sentido. Porque eu passei muito tempo da minha vida sobrevivendo e quando eu encontrei o meu sentido, que foi Jesus, como eu conheço hoje, como eu continuo a conhecer hoje, eu ganhei um sentido. Então, Jesus, ele é o sentido de tudo para mim hoje. Ele é o meu sentido de agir, é o meu sentido de acordar, meu sentido de falar, meu sentido de trabalhar, é o meu sentido de me relacionar, é o meu sentido de viver. Então, sempre que se perguntam de Jesus para mim, né, de Deus para mim, essa palavra sentido, ela é sempre muito forte, sempre vem muito forte. E aí, já que Jesus é isso tudo para você, e quem é Maria para Joana? Maria é o amor da minha vida. E, assim, eu passei muito tempo sem conhecer Maria, né? Eu não tinha noção de quem era Maria. Eu sabia que existia aquela persona Maria da igreja, porque eu vim de educação protestante, né? Eu fui por muitos anos protestante. Eu fui até 2018, talvez, eu tenha sido protestante. Eu venho de família protestante, meu avô é pastor, minha família já é evangélica há muitos anos. Mas pouco se falava sobre Maria comparado a essa grandiosidade que nós sabemos que ela é. Uhum. E quando eu conheci ela, e foi através dela que eu cheguei a Jesus. Então, acho que ela começou a interceder para mim quando eu ainda não conhecia ela. Então, eu vim conhecer a Igreja Católica lá em meados de 2018, 2017, 2018. Tive esse delay aí, vamos dizer assim, quando eu, de fato, me desvencilhei do protestantismo e comecei a buscar algo, fiquei naquele limbo, que eu acho que algumas pessoas que tenham participado de outras igrejas e conhecem a Igreja Católica passa, né, esse deserto. E eu cheguei à Igreja Católica através de um retiro, na época, sobre Nossa Senhora. Então, eu cheguei lá sem saber absolutamente nada. E tudo que eu escutava durante todos os dias que eu via e ouvia, e ouvia falar dela, e assim, aquilo foi trazendo em mim uma curiosidade, lógico, porque era um mundo totalmente novo.
Eu costumo sempre falar essa história, que eu era tão leiga na igreja católica, que nesse retiro teve uma adoração e eu achava que a adoração era o ostensório. Eu pensava que aquilo dali era alguma coisa, mas nunca imaginei que tinha nada ali, muito menos Jesus ali dentro. Então, eu era muito leiga naquilo dali. Então, aquele primeiro impacto que eu tive com a igreja católica, né, com a nossa Santa Igreja, foi através de Nossa Senhora. Porque todas as vezes que eu buscava conhecer para saber, de fato, quem era Maria, eu me aproximava mais de Jesus. Então, hoje, Nossa Senhora, para mim, eu tento viver o que ela nos ensina, tento amadurecer cada vez mais esse sim que ela deu a Deus dentro do meu coração, para que continue a dar esse sim para Ele diariamente, né? Então, ela é muito meu modelo de vida. Ela é muito a minha razão de buscar estudar ainda mais, porque ela deixa tudo mais doce, deixa tudo mais lindo de estudar. Ainda que doa, porque dói muito, sempre dói. O período de conversão, né? Tudo aquilo que você vai fazer, ele vai doendo. Mas eu sempre sinto que Nossa Senhora, ela dá uma aliviada, sabe? Ela bem mãe mesmo. Ela acalenta. Bem, bastante. E aí, estreando uma nova modalidade aqui de perguntas, porque a galera que, quando soube que ia ser você, ficou sabendo que seria você a entrevistada, houve uma comoção lá no São Pedro. A gente tem que mandar uma pergunta pra ela, porque no dia que ela foi lá E não falar no grupo. Não foi nem só o pessoal de São Pedro, Sim, né? Porque a gente tá tem chique. Diaconia Santa Edvige, Tem Promorado, tem pergunta aqui de um monte de gente. Preocupada agora. Foi a galera. Não, mas a gente tem que fazer pelo menos uma pergunta lá que a gente queria ter perguntado a ela quando ela esteve aqui no grupão e não pôde fazer. E essa daqui veio diretamente da Diaconia Santa Edvige, essa primeira aqui, ó. Que é: qual foi o momento em que você descobriu que iria seguir a fé católica? Eita. A minha conversão, ela veio na quaresma de 2022. Por que eu falo da minha conversão? Joana, você falou que conheceu a Igreja Católica em 2017. A gente sabe que tem um período de aprendizado, mas sempre tem aquele um pouco de católico IBGE que a gente chama, né? Você vai pra missa, faz tudo aquilo que é de praxe, mas é muito difícil você... sem conhecer, viver aquilo, né? Então eu tinha uma certa dificuldade de buscar viver ainda mais a Igreja Católica, de viver o nosso Santo Evangelho, de buscar ler a Bíblia, por exemplo. Eu li a minha Bíblia antiga, né? Que era protestante, sempre que eu falo minha Bíblia antiga, porque muita coisa do que eu aprendi no protestantismo, que construiu muito a Joana, eu não trago para a Igreja Católica, mas eu ainda enraizo na minha personalidade, né? É por isso que eu sempre falo, eu não gosto muito de sair, não gosto muito de beber, então eu sempre trouxe muito isso, mas eu era aquela católica de IBGE que tinha aquela dificuldade ainda de seguir, porque a gente chega com aquela ideia, na verdade, com aquela certa idade também, de mais jovem, de que a Igreja Católica pode tudo. Não pode, então não tem problema, aqui é liberado, não tem problema aqui, eu posso fazer tudo, Deus vai me aceitar. E durante esse período, né, eu vivi esse limbo de me acostumar, né, e de estar dentro da Igreja Católica, mas a minha conversão, de fato, ela veio em 2022, na quaresma de 2022. Eu tive um falso diagnóstico, vamos dizer assim, um diagnóstico primário, de câncer de osso em metástase. Eu tive, acho que naquela época, no final de 2021, a gente estava saindo desse limbo, dessa coisa mais feroz da pandemia, né? Sim. E aí eu tive alguns sintomas simples e fui no médico para fazer alguns exames de prática, que eu estava com crise alérgica. E chegou nesse dia que eu fiz, o médico, como acho que todo mundo que vai lá, ele faz um teste de Covid, deu negativo o teste de Covid e eu continuei com aquela crise alérgica muito forte. E aí o médico olhou pra mim e falou assim: olha, Joana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um raio-x aí uma tomografia dos teus pulmões pra gente ver como é que tá, pra ver se tá tudo ok. E aí eu entrei nessa máquina do raio-x, quer dizer, da tomografia, e saí de lá com câncer. Eu fui pra tomar uns medicamentos pra asma, e aí saí de lá com um diagnóstico de câncer no osso, já em metástase. E foi um caos, um total caos, porque um dia eu achava, né, que estava com tudo no lugar. Eu trabalhava, estudava,
né? Dentro da medida do possível. Eu tava conseguindo construir algumas coisas devagar pra gente que... nós que somos jovens, sempre cada pequena conquista, né, é muito celebrada. E eu lembro que eu tava juntando um dinheirinho pra comprar meu primeiro imóvel. Então, assim, tudo tava dando certo, vamos dizer assim. Eu trabalhava e ganhava relativamente bem. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Inclusive, eu acreditei que naquela situação eu tava com planta do trabalho, que eu trabalhava numa fábrica que tinha muito produto químico. Então, naturalmente, poderia ter. E eu fui dar esse resultado do exame, eu já não saí mais do hospital. E aí eu lembro que nesse dia minha mãe nunca tinha ido a mim, né, nessas pequenas intercorrências. Logo porque eu sou adulta, minha mãe sempre trabalhou muito. E eu sou filha única por parte de mãe, moro só eu e minha mãe. E nesse dia fatídico minha mãe resolveu ir comigo. Ela disse, não, eu vou contigo, que eu tô em casa fim de semana. E aí, assim, ali já começou um caos generalizado, né? E era tudo tão surtado, tava todo mundo num surto, assim, numa histeria coletiva, que naquele momento eu lembro que eu saí, eu tava naquele prontomédio. Eu lembro que eu saí e tinha alguma imagem de Nossa Senhora bem perto do corredor. E eu tirei minha mãe do consultório, porque, obviamente, ela tava já em estado de choque. Porque a médica já foi me dando o diagnóstico, dizendo, olha, ela já está em estado mesmo de metástase, já está espalhado pelo corpo inteiro, porque até então ela tinha visto apenas no tórax, aí ela viu lesões na costela, na coluna, nos ombros, no externo, em tudo. Então, ela já viu que aquilo estava um pouco acelerado, né? E aí eu tirei ela de dentro, porque minha mãe já não estava muito, e eu lembro que eu perguntei para a médica, eu falei assim, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, qual a chance que eu tenho? Era a doutora Alexandra. Até hoje eu ainda falo com ela, foi incrível comigo. E eu quero saber quanto tempo eu tenho. E aí ela olhou pra mim e disse assim, olha, Joana, ela fez às vezes de médica, né? Depois da pandemia, nada na medicina era determinante. E ela tentou, eu falei, doutora, vamos ser honestos, a gente não tá falando de gripe, a gente tá falando de câncer. Câncer de osso, em metástase e tudo. Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Aí ela disse, olha, Joana, já que você quer saber, vamos dizer que você tem entre 9 e 13 meses, vamos dizer assim. Mas a gente tem vários tratamentos paliativos, é lógico. Ela foi falar, eu falei, tudo bem, então eu quero morrer em casa. Ela, não, Joana, vamos ficar aqui, vamos tentar, vamos começar para fazer outros exames, porque assim, eu tô achando muito estranho, porque no exame dá já positivo para câncer, mas eu tô achando esquisito, questão de sintomas e tudo. E aí eu disse, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu volto na segunda-feira. Eu já tinha dado mesmo um problema, acho que no plano de saúde, enfim, nem lembro. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tava todo mundo já lá, né? Minha família já tava lá. E aí eu olhei para aquilo dali e eu lembro que eu deitei sozinha, eu olhei pra cima, assim, na minha casa tem um quadro de Jesus, assim, que fica bem na parede. E aí eu olhei e perguntei, eu falei assim, é sério? Sério? É sério mesmo que o senhor tá fazendo isso comigo agora? Só pode estar de brincadeira. E a minha conversa era uma coisa de incredulidade, né? Porque a gente tem essa... Quando a soberba que advém desse pecado original, né? Que é um pecado gravíssimo. A misericórdia de Deus é você questionar as determinações dele, as decisões de Deus para nossa vida. E aí eu perguntava para ele, falei, logo agora que tá dando tudo certo? Logo eu que tô fazendo tudo certo? Tô indo pra missa como você manda, tô comungando como você manda, tô me confessando como você manda. Eu estou estou voltando ao normal, ao meu eixo normal. Estou começando a aprender mais sobre ti. E nesse momento você me tira a única coisa que eu tenho, que é minha vida. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. E aí eu fiquei nessa conversa, sabe? Nesse desafio o tempo inteiro, tentando entender por que ele tinha feito isso comigo. Por que logo agora estava tudo dando certo. Logo agora que eu tava conseguindo as minhas coisas, que eu tava conseguindo voltar, sem entender que tudo aquilo era sobre mim. Todo o problema de
de estar procurando, né, essa explicação, era única e exclusivamente por amor próprio, sabe? Por arrogância que a gente tem, né? E eu lembro que fui pro hospital de manhã e aí começou todo esse caos que foi durante esse período. E eu acho que até abril de 2022, que é até quando eu descobri que não era câncer, mas eu passei por esse deserto. E à medida que isso ia passando, eu ia entendendo que talvez aquilo ali não era sobre mim. Que, na verdade, Deus tinha encontrado uma via, ainda que pela dor, de adentrar minha família. Porque eu ia começando a acontecer as coisas. Meus pais são separados há muitos anos, né? Acho que tem mais de 20 anos que meus pais são separados, não vou recordar o certo. Meus pais nunca tinham tido essa relação muito próxima, né? Logo, eles são pessoas totalmente diferentes, então sempre foi... eles nunca tiveram essa relação muito próxima. E aí eu lembro que eu não me lembro isso em vida. Eu lembro que chegou num dado momento que acho que era aniversário da minha mãe, eu tava no hospital. E aí eu vi meus pais se abraçando. Meu pai dando feliz aniversário pra minha mãe, abraçando minha mãe. Aí começou a dar aquele plim, sabe? Falei, olha, talvez esse deserto não seja só eu que tenha que atravessar. Talvez não seja só através da Joana. Talvez não seja só a vida da Joana. Que Deus age no secreto, né? Do mesmo jeito que o inimigo também age, Deus, ele sabe, ele se antecipa. E eu sempre falo que se fosse pra passar por isso de novo, eu passaria. Pra hoje eu conhecer o Deus que eu conheço hoje, eu passaria por esse deserto, indo e voltando, fazendo de cabo a rabo, assim. E aos poucos eu fui vendo que talvez aquele deserto não era só meu. Eu vi pequenas mudanças dentro da minha família e dentro de mim também, que eu olhava para aquele dor e falei assim, tinha que ser por aqui. Então, Deus, ele quando eu conheci a Igreja Católica, né? Eu conheci primeiro a Deus e entendi a importância da Igreja Católica, foi através desse deserto. E ele aconteceu na quaresma. E eu lembro que eu passei essa quaresma assim. Participava, tinha as missas que a gente participava, domingo na quaresma, carnaval eu lembro que passei em casa, né, logo. E eu não cheguei a fazer tratamento de quimioterapia, porque até nisso Deus agiu muito fortemente. Ele colocou médicos para tratarem de mim, que eles de fato olhavam para mim e falavam assim, Joana, todos os exames continuam dando neoplasia óssea, que era câncer de osso, mas a gente não acredita. A gente não acredita. Eu fiz PET scan, PET CT, que geralmente é aquele exame para quem tem câncer. Eu fiz biópsia aberta, fiz biópsia por punção, e todas elas não davam nada maligno, mas também não dava nada benigno. Então, todas as vezes, alguns médicos dizendo, vamos começar a quimioterapia, e tinha médico dizendo, não, Joana, só mais um pouco, só mais um pouco. A gente vai entender o que está acontecendo aqui. E ali acho que Deus agiu sim. Porque eles estavam fazendo nada mais do que o próprio trabalho deles, né? Que era, se os exames estavam dando que era doença X, então era aquela doença X que eles tinham que tratar, né? E ainda assim, Deus estava ali agindo naquele secreto. De que, não, Joana, me dê só mais um tempinho. Vamos tentar mais isso, vamos tentar mais aquilo. Vamos tentar mais... Sabe? E aquilo dali foi me santificando, vamos dizer assim. Porque aí eu já deixei de questionar a Deus para pedir a Ele, não a minha cura. Eu sempre falava assim, Senhor, chegou no momento que eu chegava e falei assim, Senhor, eu não quero a minha cura. Se para que eu santifique a minha família e para que eu santifique a minha alma, se a minha vida e salvação foi essa, eu não te peço a minha cura, eu te peço a minha perseverança. Então, durante todo esse período, eu lembro que o domingo de Páscoa eu já estava de pós-operatório, o padre, na época foi o padre Antônio Diego, que foi, assim, de fato, um persona em Cristo na minha vida mesmo. E ele foi levar a comunhão para mim na minha casa, né? E naquele momento ele me deu a unção dos enfermos, né? Ele levou a comunhão para mim. E eu lembro que eu comunguei naquele dia, após a minha última cirurgia, né?
eu comunguei naquele dia e eu só comunguei assim, Senhor, se essa for a minha última comunhão, eu quero estar contigo do jeitinho que eu sou agora. E assim, não me arrependo dos meus questionamentos a Deus, mas com ressalvas. É pecado, é errado, me arrependo, me confesso, mas quando eu desafiei a Deus, desafiei o Espírito Santo, né? Desafiei a Deus, ele, pela sua tão grande misericórdia, ele entendeu que aquilo dali, eu não estava pedindo que ele fosse meu servo, mas para que ele me desse um propósito. Então, ainda na minha soberba, na minha arrogância, no meu pecado, no meu grande pecado, naquele deserto que eu estava, naquela dor, porque a dor, ela é muito aliada ao nosso pecado, né? Ele teve tanta misericórdia que ele disse, eu vou te dar um propósito nisso. Então, foi a partir daí que eu comecei, né? De fato, a viver o que eu vivo hoje, que ainda é pouco, mas a gente precisa sair de algum lugar. Foi ali daquele deserto. Que forte. E que emocionante. A gente se segura para não chorar, né? É realmente... Bom, como eu disse no começo, né? Que você é vocacionada a leiga na Fraternidade do Caminho, não é isso? Então, nós gostaríamos de saber, Joana, quando e como começou a tua conversão, né? Até o presente momento, né? E eu conheci a Fraternidade, o Caminho, em 2022, logo depois que eu descobri o meu diagnóstico certo, né, correto, que é displasia fibrosa. É uma doença rara, mas que não é hereditária, ela é genética, ela é só uma mutação no metabolismo ósseo que causou tudo isso. Mas eu conheci a Fraternidade naquele mesmo ano. E eu fiz um retiro, que é o Resgata Me, né? Eu acredito que quase 100% das pessoas conhecem a Fraternidade através desse retiro. Fiz 2017. Incrível, né? É bom. Barato é louco. Nós fizemos. E através daquele... Foi no mês de julho, né? Eu recebi alta geral em maio e fiz em julho. Outros amigos meus já tinham feito. E aí eu comecei a buscar outras vias, né, de estar participando. E como eu estava com um certo tempo, entre aspas, livre, né, não estava trabalhando, não podia trabalhar, estava retornando ao normal, à minha rotina normal. E aí eu participei desse retiro, né, assim, tudo que acontece lá, a gente sabe o quanto que toca, né. Quem quiser saber tem que participar, né. Tem que ir lá. É igual a JC, tem que ir para saber, tem que ir lá. Tem que ir lá. E quando eu participei, eu participei do retiro e comecei a participar das atividades da comunidade, né? As pastorais de rua, as adorações, os encontros fraternais, enfim, tudo aquilo que estava à disposição da gente, né? De conhecer a comunidade. E aí eu lembro que era uma queixa minha, interna, que eu, inclusive, sempre falava para Deus, eu sinto que falta algo ainda em mim, eu acho que falta uma missão física, aquela coisa concreta para que eu fizesse, né? E aí nesse período, eu encontrei na fraternidade, como a gente fala, né, um pobre para amar. E assim, todas as vezes que eu estava na pastoral de rua, que eu fazia essas outras atividades, eu muito me encontrava naquilo. Porque durante todo o meu percurso, né, protestante, durante todo esse meu percurso, enfim, a caridade ela sempre foi muito presente na minha família, principalmente através da minha mãe. Minha mãe não era católica, né? Minha mãe está se crismando agora, para a honra e glória de Jesus, está participando da crisma para adulto. É muito engraçado ver ela crescendo, né? Porque minha mãe, você vê o tanto que também a gente era leiga na igreja católica, minha mãe comungava sem ter primeira Eucaristia, sem ter crisma nem nada. Porque ela achava que como o padre estava dando aquilo ali na missa, então assim, tá dando, né? Então, provavelmente eu posso também, né? Ela nunca pensou que tinha um pré-requisito. E
E eu acho que foi através da minha conversão que minha mãe teve esse desejo, né, de conhecer. E ela sempre me trouxe muito esse papel da caridade. Mas essa caridade não de dar só aquela comida, ou dar aquele dinheiro para aquele pobre, para aquele morador de rua, para aquele filho predileto que a gente conhece. Mas a caridade para com o mundo, né? De você ser, né, de você ser testemunho, de através do seu testemunho, de você não só nas obras de caridade físicas, mas nas obras de caridade espirituais, do amar ao próximo, mas o amar o pobre, entender que o pobre não é só aquele que não possui bens, mas sim aquele pobre que muitas vezes ele precisa de uma oração, ele é pobre de amor, pobre de perseverança, e que essa caridade, ela advém muito do teu espírito. Então isso eu senti que faltava muito em mim. Então eu encontrei isso na comunidade. Eu encontrei isso nesse carisma. Eu me converti a esse carisma. Ele é a minha pequena via de salvação. Inegável. Ele me santifica, assim. A vida em comunidade, ela não é fácil, mas ela é santificante. Ela é rica. Ela é rica de tudo aquilo que eu não imaginava que uma pequena comunidade poderia me dar, que é o amar o irmão. Quando a gente fala do amar, é amar a Jesus, é conhecer a Jesus, é ser obediente, é ter noção do quanto a obediência pode te levar ao céu, é saber que você é responsável pela sua salvação, mas também você pode servir de salvação para o outro, você ser canal de graça, da mesma forma que nós somos canal de condenação através do pecado. Sim. Mas que a gente tem essa responsabilidade para com o outro, não só com aquele filho predileto que a gente encontra na rua, com aquele dependente químico, mas de que o teu ministério, ele é antes de mais nada a tua família. Então você acaba, quando você... Claro, quem tem a graça de ter um carisma, né? Através de uma comunidade. Você aprende que vai muito além do retiro, vai muito além do trabalhar. É muito mais sobre o viver e o sentir. Então, a comunidade, ela me trouxe esse preenchimento dessa lacuna comigo. Graças a Deus. Pois bem, pois nós temos aqui uma outra pergunta também, de outra pessoa que lá do Vamos Ver o Sol também, da Diaconia Santa de Vistes, que trouxe para poder tá em peso, tirar essa dúvida aí com você. Preocupante. E no nosso episódio 1 aqui, nós trouxemos o Vitor, que ele também veio do berço protestante, né? Sim. E aí a pergunta é, como é que foi a aceitação da sua família e o impacto quando você decidiu de fato ser católica? Assim... Eu não tive grandes conflitos, né? Meu avô, ele é pastor de igreja, respeito muito, é um homem de muita fé, é um homem muito dedicado. Meu avô dedica a vida a esse ofício dele de ser pastor, ele já vai fazer 80 anos, e eu vejo o quanto ele construiu a família dele em cima daquilo que ele acredita. Eu não serei eu a condená-lo, mas fui eu a não me condenar, né? Nesse sentido de que ele sempre me deu muito livre-arbítrio. Eu fui batizada, me batizei na igreja, congreguei muitos anos, bebi daquilo que ele me ensinou, das mensagens que ele acreditou, da Bíblia que a gente lia lá na época. Eu não tive grandes conflitos para sair da igreja protestante, mas a gente sempre sabe que causa desconforto, né? É muito notório a minha relação, que foi ruída de certa forma, porque não é só a minha decisão. Eu acredito que ele é meu avô. Antes de qualquer coisa, eu sou neta dele. Os meus tios também são da igreja protestante. A minha tia, que é um modelo de mulher para mim, sabe? De ser feminina, né? Feminina. Dessa feminilidade. Então, assim, muito aquilo eu aprendi ali dentro, muitos valores eu aprendi ali dentro que ainda hoje eu trago pra mim, né? Mas a causa de desconforto, a minha relação ruiu, sim. Muita coisa ruiu, né? Muita coisa eu deixei aquela... eu não mudei só roupas e cabelos, eu mudei também círculos de amizade, eu mudei
as minhas visitas, né? E assim, de início foi um pouco complicado para mim, eu senti muita falta, porque, querendo ou não, eu sempre achava que era injusto. Mas aí eu também me coloquei um pouco no lugar dele, de entender que, assim, há expectativas. Você cria expectativa. Eu fui criada, nasci criada dentro daquela realidade. E à medida que você vai crescendo, que você vai, né, você vai amadurecendo, cria-se expectativas de que eu vou me casar, vou ter filhos, vou criar uma família ali dentro, vou trazer aquele seio familiar, seguir os né? passos ali dele mesmo. Que né? ele criou, que ele teve essa expectativa. Meu pai é da igreja, ele não congrega ali, mas ele também foi criado naquilo dali. Mas esse apoio do meu pai, eu sempre tive. Ele sempre foi muito sem objeções, né? Hoje ele ele participa de algumas coisas bem pontuais que requer família, né? Vamos deixar aí subentendido. Essas coisas mais que Deixa aí no ar. que requer essas. Ele sempre foi. Ele conheceu a minha comunidade. Ele conheceu quando que eu entrei, né? Eu tive muitas oportunidades. Ele conheceu a minha comunidade, ele conheceu a minha igreja, a minha paróquia, né? Então, assim, eu acredito que, falando do âmbito familiar, né? Eu não tive grandes confusões, grandes problemas familiares, mas digamos que sim, roeu muita coisa. Eu senti muita falta, eu senti muito isso. Foi uma ferida aberta até pouco tempo, porque eu sempre pensava assim, mas tem que passar por cima, eu sou sangue, eu sou sua neta, eu sou sua sobrinha. Então, isso, enfim. Só que com o tempo, a gente vai entendendo que não é só isso, né? Há toda uma construção, há toda uma vida, há todo um ambiente familiar, um seio familiar, que de certa forma ele foi modificado. Mas hoje a gente tem uma boa relação, não é a mesma, até porque quase 100% do tempo dele ele está na igreja e quase 100% do meu tempo eu estou, né, na minha igreja, mas a gente tem relações hoje, acredito, amo muito minha família, amo muito todos eles dentro da realidade deles, mas eu lembro que quando eu saí, eu fui fazer crisma, me crismei, fiz primeiro Eucaristia, tudo junto, o catecumenato, que a gente faz da igreja católica. E aí eu tive uma festinha, né? Todo mundo para participar e tudo. Eu, logicamente, não convidei por respeito, né? Mas eu lembro de um comentário engraçado que eu recebi toda vez eu lembro. Ele disse: já que não tem mais jeito, né? Vou pelo menos desejar boa sorte. Tá bom, obrigada. Amém. Eu sei que foi do coração. Mas assim, hoje eu entendo, tenho esse entendimento e assim, hoje não é uma ferida mais que sangra. Demorou um tempo, mas consegui me recuperar. E que bom que do jeitinho dele, ele entendeu, podemos se dizer que ele entendeu, sim, né? Sim, meu avô, ele é incrível. Quem tem a oportunidade de conhecer ele é um homem de muito valor. Bom, e como eu também disse na sua apresentação, que você faz parte do Ministério de Música, não é isso? Faço Temos parte. uma cantora aqui, viu, gente? Qualquer coisa, ela tá aqui, viu? Não, gente, eu não canto. Eu não canto, gente. Então, pegando essa deixa aí, nós gostaríamos que você nos contasse a importância, né, desse ministério no combate espiritual e como é a tua rotina lá na Frater. Assim, eu sempre cantei desde criança na igreja, né? Desde meus 3 anos eu cantava na igreja. Então, acho que todo mundo tem, de cantar na escolinha dominical, de cantar nos cultos, que eu sempre fui de cantar. Então, eu lembro que quando eu saí de lá, eu deixei de cantar, eu até falo, gente, passei muito tempo muda. Então ninguém, acho que minha diretora tá aqui que não deixa mentir, que quando eu cheguei eu falei assim, tu canta. Não, gente, eu não canto. Canta. E ela tá dizendo que você canta sim, viu? Ela tá aqui e ela tá confirmando. Você vai ser cobrado de mim depois. Eu sempre cheguei e falei assim, gente, eu dentro da fraternidade nós tínhamos vários ministérios. E aí eu sempre quis me encontrar, né, de ter um serviço, principalmente nessa missão de evangelizar. E aí eu
comecei a cantar bem em missas, aqui na minha paróquia mesmo, coisas bem simples. E aí eu sempre tive aquele chamado para aquele ministério, né? E aí eu participava de um outro ministério e sempre. Aí eu lembro que conversando com uma freira, que ela já tá em outra missão, e ela olhava e falava assim: Joana, quando é que você vai saber que Deus, ele te quer nesta comunidade, mas não é neste ministério? Não é através deste ministério que você vai evangelizar? Aí eu falei: não, irmã, mas é porque eu tô discernindo. Ele disse: não, você não tá discernindo. Você tá deixando o seu medo e a sua... ela nem falou soberba, mas ela falou muito no sentido de que não agradar as outras pessoas, né? Ela disse: você tá muito com medo do que as outras pessoas podem falar de você. Eu falei: mas irmã, já tem muito tempo que eu não canto, tem muito tempo que eu não falo um A. Então, como que eu vou fazer? Ela disse: não se preocupem, não é você que canta, é o Espírito Santo que canta por você. E aí eu lembro que na época tinha uma coordenadora, eu chamei e falei: olha, eu preciso. E tinha um outro fracasso também que também cantava, ele canta ou está em outra missão. E ele também veio falar comigo: olha, você está negando os dons que Deus te deu. Você está... Só te interrompendo, eu queria que tivesse uma câmera ali para os bastidores, porque ela tá vibrando assim a cada coisa que você fala. Porque ela sofreu muito. Sabe? Ela sofreu muito. Gente, mas com certeza que foi Deus que me deu essa diretora. E Santa Faustina também. E aí, assim, ele falava, né? Ele falava: olha, você tá negando os dons que Deus te deu um dom para que você dê a serviço dele. Eu falei: não, Frei, pelo amor de Deus, eu não tô cantando, tô igual um cachorro chorando. Ele: não, vamos tentar, vamos começar. E aí eu lembro que eu comecei, né, a participar e tudo. Tive muito apoio dos meus irmãos, né, de ministério. Hoje sirvo com muito amor, tanto lá como na minha paróquia, onde me convidam. Porque a gente entende que o ministério de música, ele é um ministério de profecia. Sim. Né? Ele é um ministério que é um canal de graça muito forte na vida das pessoas. Eu fui por muitas vezes tocada pelo ministério. Eu fui por muitas vezes levada a um estado de graça, né, através desse ministério. Então, hoje meu ministério é minha pequena via. Eu tento me dedicar a estudo. Hoje voltei a fazer aulas de canto, vou voltar a tentar, porque eu tocava teclado antes, mas aí também passei muito tempo sem fazer. Hoje eu não faço nem um dó, né? A única nota só de dó mesmo. E tento o máximo, assim, toda vez que eu vejo, todas as vezes que eu olho, que eu me apresento e falo: olha, eu sou Fraternidade do Caminho, vocacionada leiga, ministra de música, consagrada a Nossa Senhora. Então, além de me identificar como filha amada, de ter essa identidade minha de filha amada de Deus, eu tenho a minha identidade de ministra de música e ministra de louvor, como queiram falar, mas com certeza também esse ministério é a minha vida de santificação. Foi um ministério que Deus me deu para que ele pudesse me converter ainda mais, para que essa vida comunitária também com eles, porque super me ajudam, super me apoiam, né? A gente sabe que não é fácil, são pessoas com dores, feridas, com formas de pensar diferente, mas dentro das suas individualidades a gente consegue completar e fazer esse ministério que é muito santo, graças a Deus, na nossa comunidade. E falando em vias de salvação, lá na tua chamada aqui no início a gente também citou aqui que você é formadora de turmas de consagração. Tá vendo? É uma revolução grande você sair de quase desconhecedora de Maria para uma formadora de turma de consagração, né? Então, eu fui me consagrar a Nossa Senhora, me consagrei a Nossa Senhora em 2022 também. Acho que 2022 assim, foi o meu ano de... Todo mundo tem um ano... Todo mundo sabe, esse foi o ano que eu vivi. Esse foi o ano. Não, esse foi o ano que eu sobrevivi. Graças a Deus, né? Uhum. Quando eu fui conhecendo a Nossa Senhora aos poucos e eu lembro que eu fui, através da minha comunidade também, comecei esse processo de consagração, né, a Nossa Senhora, através do Tratado de São Luís, e fui lendo, e cada vez que a gente vai lendo, eu lembro que eu olhava assim, lia de novo, eu disse: não, vou ter que ler de novo, porque não
Não, você pode estar de brincadeira, que eu não acredito que isso existe, eu não acredito que isso é Nossa Senhora, eu não tenho noção, assim, cada vez que você vai lendo, você vai se apaixonando, você vai ficando, tinha hora que eu olhava assim, gente do céu, como que eu passei tanto tempo acreditando uma coisa, tipo assim, como acreditando naquilo que não existia, né, porque assim, a gente tem vias de que talvez Nossa Senhora, isso eu aprendi antiga, né? Se talvez Nossa Senhora tivesse tido outros filhos, de que ela teve uma vida normal com São José, de que Maria, ela teve apenas aquela função de trazer o Salvador do mundo, aquela função, ó. Apenas. Quase nada. De que ela não é intercessora de nada. Intercessora de quê? Ninguém precisa. Jesus não precisa de santo. Então, assim. E aí, aquilo não foi enraizado em mim, mas foi aquilo que a gente aprende. A mesma coisa que a gente está aprendendo lá na 4ª série. A gente aprende aquela tabuada e aquela forma de falar, de pensar. Quando a gente chega aqui na faculdade, por exemplo, a gente vê que ela é ensinada de uma outra forma. Então, eu lembro que todas as vezes que eu li aquele tratado, eu disse, não, gente, eu vou ter que ler de novo. Eu lembro que eu li ele, assim, em pouco tempo eu tava devorando aquele livro. E aí, todas as vezes que eu lia, cada vez que eu lia, eu falei, não, gente, só pode estar de brincadeira comigo. E aí, eu procurava o padre, procurava os freis. Eu falava, Frei, mas tem certeza que isso aqui tá certo? Isso tem absoluta certeza? Não, vamos devagar. Eu achava engraçado assim, sempre teve muita paciência, porque eu sempre fui muito ansiosa pra isso, né? Sempre fui ansiosa com as coisas. Não, padre, mas eu preciso ler. Ele, calma, Joana, não se preocupe, na hora certa. Você vai ter esse discernimento. E aí eu falava assim, não, Frei, mas é que tá dizendo que eu tenho que ter um título. Título de quê? É título o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer aquilo. Ele, calma, Joana, não se preocupe não, que ela vai mostrar pra você. E aí eu comecei a fazer esse acompanhamento, né, pra fazer a leitura do tratado, para iniciar. E aí falou, não, gente, você vai se consagrar no dia do Imaculado Conceição de Maria, que é no dia 8 de dezembro, que era os festejos da minha paróquia. E eu tava me consagrando junto com uma outra amiga minha, que é minha irmã de escravidão, que é a Giovana, e a gente se consagrou no mesmo dia. E aí a gente começava, e assim, era impressionante, como sempre que eu ia tentar ler ou continuar a ler, acontecia alguma coisa. Ou então começou o período de orações preparatórias, né? Começava, para você fazer as leituras, era sempre um problema. Era uma luz que acabava, era um tratado que sumia, era um tratado que eu esquecia, era um horário de depois de meia-noite que eu chegava em casa, era um trabalho que não acabava. Então sempre foi aquela coisa, aquela tribulação. E aí eu chegava, Frei, mas por que tá acontecendo tudo isso? Ele disse, calma, filho. Tá achando o quê? Você tá achando que enquanto Deus tá agindo, não tem outra pessoa também agindo, não? E aí eu lembro que já próximo de terminar, já acho que na última semana, né, já próximo à minha consagração, eu tive um sonho muito forte com Santa Faustina, né? Eu já tava discernindo, né? Eu já tinha tido um sonho muito forte de Santa Faustina, né? E o resultado do sonho tá aqui, que é minha diretora. Ela, gente, eu vou expor agora ela não queria ser minha diretora, tá? Disse que não ia ser minha diretora espiritual e tudo. E aí foi através de Santa Faustina. Eu sou muito devota de Santa Faustina, porque a gente se parece, eu lembro, a gente se parece muito, ela sempre foi um pouco assim, fora da caixa, né? Ela sempre foi um pouco, até assim, meio sem equilíbrio, né? Meio desequilibrada. E aí eu falei assim, a gente se parece um pouco, né, Santa Faustina? A gente se parecia um pouquinho. E Deus também foi buscar Santa Faustina lá mesmo no mais improvável. Jesus foi procurar Santa Faustina. Eu acho que isso foi o que me apegou muito a ela. E aí eu tive um sonho muito forte com ela, né? Porque a gente tem aquele discernimento de onde a gente vai usar a cadena, né? Se é no braço, é na perna, é na cintura, enfim, tinha todo esse processo. E aí eu tive um sonho muito forte com Santa Faustina, porque eu tava sem discernir. Eu disse, não, tá chegando até agora, e eu disse, não, eu vou usar no braço, né? Porque cada lugar tem o seu significado. E aí eu sempre achava, tá. E é sempre aquilo. E eu vou me consagrar agora, e aí depois vou fazer o quê? O que eu vou fazer, né, com essa consagração? Além de rezar, além de me consagrar, de ser escrava de Maria. Eu queria fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu tive um sonho muito lúcido, assim, com Santa Faustina. Eu lembro que, nesse sonho, eu tava dentro de um cercadinho cheio de ovelhinhas dentro daquele cercado. E aí eu bem no meio daquele cercado, olhando para aquele tanto de ovelha, eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? No meio do nada, um de ovelha ali do ladinho ali. E aí eu vinha, aí por fora do cercadinho, tinha passando, né, assim, vinha passando
uma senhora, né? Moça de hábito preto. E aí eu passava, olhava, aí eu olhava. Aí eu lembro que ela abriu assim um cercadinho. Abriu a porta do cercadinho, a porteirinha do cercadinho. E aí eu olho e eu vejo. Aí ela abriu o cercadinho, naturalmente as ovelhinhas saíram do cercadinho, né? E aí ela olhou, aí eu fui sair do cercado. Né? Tava ali dentro, presa, também saí do cercado. E aí eu lembro que eu olhei pra ela e vi aquele semblante de Santa Faustina. E aí ela me disse, tá vendo essas ovelhas, minha filha? Agora é você que vai atrás delas. Aí pegou a cadeninha, né? Colocou aí, passou assim no pezinho, no meu pé. Aí eu olhei pro lado e falei, mas eu vou fazer o quê? Aí ele falou assim, ué, o que se faz com a ovelha? Apacenta. Apacenta as ovelhas. Aí eu lembro que isso ficou muito forte em mim. De que eu falava assim, eu preciso fazer algo, preciso fazer valer a minha consagração, preciso fazer valer o amor de Maria. Eu preciso fazer valer aquilo que ela fez na minha vida, aquilo que ela faz na minha vida. E aí eu lembro que a gente nota que essa consagração da Nossa Senhora ainda tem muita ignorância das outras pessoas. As pessoas não têm muita noção de como fazer, para que serve. Quer sempre pensar, mas serve para quê? Eu vou participar de alguma pastoral? Ou assim, ou como fazer? Ou por muitas vezes, desconhecimento mesmo da nossa mãe. De não conhecer Maria. E eu me vejo neles. Todas essas dúvidas mirabolantes que às vezes tinham, né? De você conhecer a fundo a Nossa Senhora, porque assim, é meio difícil você amar aquilo que você não conhece. Mas, e aí eu cheguei quando eu me consagrei, eu disse, a partir de agora, a minha missão, eu vou fazer da minha consagração um apostolado eterno. Sempre que eu tiver oportunidade. E aí eu comecei com a primeira turma, falei como eu comparo com o padre super, assim, gostou da ideia. O padre Dr. Diego é um padre, assim, muito pastor mesmo, né? Ele sempre é muito missionário, ele é muito muito evangelizador, né? Ele é, assim, muito do que eu hoje sou como formadora, como essa pessoa que tem essa sede por evangelizar, veio do apoio dele, né? Hoje ele tá na França. Inclusive a Giovana, que se consagrou comigo, foi para a Amazônia no ano passado, fez a consagração dela como missionária, a arte dela mesma é cuidar, né? E hoje ele foi para a França, não, para a Itália, na verdade. Ele foi para a Itália, ele super gostou e a gente fez essa turma. E graças a Deus, para a honra e glória de Jesus e para exaltar o nome de Nossa Senhora, minha primeira turma teve mais de 30 pessoas. E foi muito gratificante, porque eu aprendia muito. A maioria das pessoas da minha turma eram mais 60. Então, assim, era muito engraçado lidar com ela, gente. Lidar com as senhorinhas é muito bom. Eu sempre falo que é muito a minha galera, porque eu já sou meio idosa, então, assim, a gente sempre ali se encontra. E aí, é sempre a minha galera. É apostolado, gente. Eu sei que é apostolado. E a Legião de Maria também. E aí, assim, sempre que eu olho pra eles, eu vejo ali eles lendo aquele ato de consagração, me enche muito de vontade, né? E aí eu sempre falo, então, se a minha missão é apacentar essas ovelhas, que eu tenha sempre disposição e disponibilidade. E é uma promessa que eu fiz à Nossa Senhora, de estar sempre disponível para aquelas vias de evangelização, que seja através do meu ministério, através da minha comunidade, através da minha turma de consagração, através do EJC, do resgate, enfim, de tudo aquilo que eu possa apacentar, né? Que é dar-me almas e ficar com o resto. Então eu tento viver isso diariamente. Estou com outra turma agora, então assim, sempre que eu puder estar trazendo mais pessoas para essa senzala de amor, essa escrava de Maria, eu estou disposta. Vendo aí, né? Pastoral Sim. Com 60 graus. Tá vendo? Em minha defesa, dessa vez agora só tem Da Joana. menos 30, tá? Bom, nessa onda, né, de perguntas dos nossos telespectadores, né, dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, como queiram chamar, nós temos mais uma, né, que foi o Bruno, lá da paróquia de Santa Luzia, que fez para você. E ele pergunta quais as mudanças e os benefícios que você teve após se consagrar a Maria. A minha mudança, eu não diria benefícios, né? Porque nada que a gente recebe é favor, tudo é graça. Mas
Na minha mudança, talvez o olhar para o outro tenha mudado um pouco. E isso reflete muito, inclusive, nas minhas relações com outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Eu sou neurodivergente, né? Tenho um TDAH, então a gente tem algumas coisinhas meio que, umas impulsividades, algumas partes meio mais polêmicas, digamos assim. Você sempre tem aqueles impulsos de falar, mas não precisa, então assim. Então, uma das virtudes de Nossa Senhora que eu sempre quis trazer para mim foi a serenidade. Mas a serenidade também no sentido de ordenar tudo isso. Ordenar dentro de mim todos os meus sentimentos, todas as minhas vontades, dos meus pensamentos, né? Porque a Nossa Senhora é um modelo, gente, de ordenação, né? De ordem, de organização, de inteligência, de lidar com pessoas. A gente entende a grandiosidade também de Maria quando a gente olha para trás. Vemos, por exemplo, Maria andava com Maria Madalena. Quem era Maria Madalena antigamente, né, para vista a sociedade, né? Maria, uma menina virgem de família que ninguém ouvia falar, andando com Maria Madalena, que aquelas pessoas falavam que era suja, que era impura, prostituta, mulher de vários homens, e ainda assim Maria não a julgava, mas acalentava, acolhia e ajudava ela no seu período de conversão a seguir Jesus. É por isso, acho que muito desse amor que Maria Madalena tinha por Jesus, essa paixão que ela tinha por Jesus, advém também daquilo que Maria intercedeu, né? Mas a minha mudança, eu acho que é muito no olhar para o outro, na caridade. E isso é nas minhas relações que eu trago, nas minhas relações com meus pais, nas relações com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor, com as relações que eu tenho dentro do meu trabalho, enfim. Eu acho que a mudança, que é um benefício, né, como o Bruno perguntou, que é a de ordenar tudo isso, de eu poder ter discernimento, muitas vezes de parar para pensar, silenciar antes de agir, que controlar um pouco essa impulsividade, que nós somos propensos sempre àquilo que é ruim, né? A gente tem isso. Mas eu acho que essa mudança, que esse benefício, eu acredito que foi essa ordenação, essa organização de poder muitas vezes silenciar, de saber ouvir, né? Essa história de quem obedece não erra, né? Essa questão da obediência, de ouvir, de procurar, de pedir ajuda, porque você sempre tá aquela, acho que eu vou conseguir passar por isso, já passei por coisa pior, não vou passar por isso. Mas o de pedir ajuda, o de dividir o fardo, né? De buscar, de fato, essa evolução espiritual. Então, a minha consagração, ela me traz isso. Fora que também é a minha vida de santificação. Você lidar com a pessoa não é fácil. Mas todas as vezes você aprende a amar todo mundo aqui na sua limitação, na sua individualidade. Legal. Muito bem. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco, contando um pouco sobre a sua vida, sua conversão, suas atividades, tanto paroquiais quanto dentro da comunidade. Sim. Agora nós vamos adentrar especificamente no tema de hoje, que é pecado, para fechar bem essa quaresma. Sim. E aí, queríamos saber de você, na sua opinião, o que é pecado? Quando é que esse pecado brotou dentro da vida humana? E como é que a gente faz para se afastar? E por que esse pecado nos afasta tanto de Deus? O pecado, ele é o nosso espinho na carne, né? É o nosso espinho na carne. Todas as vezes que você peca, é como se você estivesse dando um tapa no rosto de Deus. É como se você tivesse enfiado mais uma lança nele. Uhum. Todos nós somos filhos do pecado original, né? Vamos dizer assim. Né? Não levando ao pé da letra a expressão. Mas o pecado, ele é fácil exatamente porque ele afasta a gente de Deus. E se a gente for bem perceber, todas as vezes em que a gente peca, a gente se afasta um pouco de Deus, porque pecar é muito fácil. Ele está sempre a nosso dispor. Ele está sempre muito próximo, ele está sempre disponível para a gente. O pecado, ele não é algo que a gente faz muitas vezes querendo, né?
Muitas vezes a gente peca pela ignorância, a gente pega sem saber, a gente peca nos pensamentos, a gente peca no falar, a gente peca muitas vezes no agir, ou não mudar, ou todas as vezes que a gente acha que se arrepende, ou todas as vezes que a gente quer enganar a Deus. É muito fácil, inclusive eu lembro de mim mesmo. Muitas vezes a gente vai se confessar e tá fazendo ali o exame de consciência, olha aquele exame de consciência e fala assim, mas acho que isso aqui nem configura pecado, né? Acho que não tem esse problema. Mas esses dias de uma eucarística aqui foi só uma vez, não tem. Então, assim, o pecado, ele é enraizado em nós porque nós somos fracos o suficiente, né? Para que a gente não esteja sempre atento. A desatenção é o que leva a gente a pecar. A desatenção é o que mais nos leva a sermos pecadores. Porque o inimigo, ele age no silêncio. E se é uma coisa que a gente não pode negar, é que ele é paciente. Ele é muito paciente. Ele tá te esperando em qualquer esquina, em qualquer atividade que você vai fazer. Então, mas o fato de nós sermos manchados pelo pecado original, o fato do pecado ser disponível pra gente, não nos deixa como na posição de coitados. Muito pelo contrário, eles nos obriga a ser vigilantes. E ser vigilante cansa. E isso também já vai entre ali no pecado da preguiça que a gente tem. Muitas vezes de sair da nossa zona de conforto. Porque sair da zona de conforto, gente, dói. Gerar testemunho dói. Não pecar dói muitas vezes. Porque você entra aquela história do justo e do correto. Nem tudo que advém do pecado você acha ruim. Porque o sabor do pecado muitas vezes pode parecer muito mais doce do que o que você não fazer. Mas Deus é tão misericordioso que ainda manchados pelo pecado original, e ainda sermos propensos sempre ao pecado, Ele nos permite estar sempre buscando essa reconciliação com Ele através da confissão e da Eucaristia. Então, todas as vezes que nós deixamos de ser vigilantes, é quando nós deixamos aberta a brecha para que o inimigo utilize da nossa desatenção para isso. Então, é um pouquinho complicado a gente falar do pecado, principalmente porque, às vezes, a gente se afeiçoa a ele. Sempre tem aquele pecadinho de estimação que a gente vai se afeiçoando a ele e se acostuma a sempre estar indo ali confessando, e vai e confessa, e vai de novo e confessa, ainda que o sacerdote chega pra você, chega no momento que ele fala, mas você tá vindo de novo, confessar de novo um outro pecado. Então, esse também já é um outro perigo que a gente tem, é o de se afeiçoar. Porque, como eu te disse, é fácil, muitas vezes é bom, tem um outro sabor, mas quando a gente para pensar o quão mal aquilo faz ao Senhor, o quanto aquilo sangra mais uma vez, como aquilo é mais um espinho da coroa dele, quantas vezes a gente pode ter transpassado de novo aquele coração com a nossa através de um pecado. Então, sempre que nós... Isso é uma coisa que eu trago pra mim, e sempre eu falo isso muito nas minhas formações. A gente precisa começar a ver o pecado, a entender que o pecado é muito mais do que uma ofensa. Ele é um passo para a condenação. E como eu disse, o inimigo está agindo ali no silêncio e ele está de fato colocando todas as vias para que você peque. Ele quer facilitar isso mesmo. Então sempre que você, aquela parte de orar e vigiar, é exatamente isso. É você poder não ser só vigilante consigo, mas vigilante com o próximo. Lógico que a gente muitas vezes não consegue prever o nosso próximo passo, mas a gente consegue, quando a gente começa a orar e vigiar, a gente também consegue entender como que a gente pode fugir daquilo. Sim. A gente precisa fugir do pecado, a gente precisa detestar, odiar o pecado, a gente precisa ter repulsa ao pecado. E tudo aquilo que advém do pecado não advém de Deus. Todas as vezes que a gente vai se afastando de Deus, à medida que a gente se afasta de Deus, a gente faz valer menos aquele sacrifício. Como que a gente pode agradecer a Deus por aquilo dele pecando? Como que a gente consegue hoje... Hoje eu consigo ter esse discernimento de me envergonhar para os meus pecados. De sentir vergonha mesmo. Estou pecando aqui, eu sei que aquilo é errado e eu conscientemente estou fazendo aquilo. E quantas vezes eu vou fazer aquele exame de consciência que eu vejo, nossa, eu fiz isso daqui e nem percebi. E aquilo bate, aquela culpa.
que bom que aquilo bate. E aquilo que a gente nem sabe, e aquilo que a gente nem tem noção, e aquilo que a gente nem se toca que aconteceu, e que muitas vezes a gente faz por impulso, ou muitas vezes que a gente peca com aquela desculpa de que faz parte da nossa personalidade, faz parte da minha... Não, mas faz parte de mim, é o meu jeito. Mas se aquilo que é o seu jeito, se aquilo que vem da sua personalidade é uma ofensa a Deus, por que não o esforço de mudar? Por que não o esforço de recomeçar? Porque todas as vezes esse período quaresmal é um período de batalha espiritual, né? É um período mais importante para a gente da Igreja Católica, mas também é um período de maior batalha. É um momento que a gente revive toda aquela agonia que Cristo teve, e a gente chega ali até a morte, né? A gente acompanha aquela via sacra até a morte, e a gente vê que todo aquele sofrimento que Jesus passou ali, o nosso pecado causa também. Então, a partir do momento em que você sente, que você vive e que você tem consciência daquele santo sacrifício, que você tem consciência de toda a dor que ele passou, nem todo mundo teria essa capacidade de dar um filho seu em sacrifício de algo a alguém, muito mais por uma humanidade inteira, né? Então, quando você tem ciência de que todo aquele sacrifício, né, todo aquele sofrimento que Jesus teve, quando você peca, você está causando aquele mesmo sofrimento, você começa a dar mais valor àquele domingo de Páscoa, àquela ressurreição. Então, que nessa quaresma, a gente possa fazer desse período um período de conversão, um período de reconciliação com Deus, de reconciliação com o nosso Santo Evangelho, uma reconciliação com o amor de Cristo, com aquela misericórdia, né, com a misericórdia dele, com o amor dele que foi tão grande, que não coube dele. Então, eu sempre, todas as vezes que eu vou me confessar, né, eu até acho engraçado que eu falava, antigamente era com... Sempre tinha um padre para me confessar, e eu falava assim, meu Deus, se for para eu morrer agora é um bom momento. Mas desse aqui, todo mundo tem aquela casa. Ela antecipou uma pergunta aqui. Foi. Que seria lá na frente, rapaz. Ai, Olha, desculpa, cara. não sabia. Tá bom, vou falar pouco. Vai deixar, Tá bom. deixar. Mas assim, eu sempre falo assim, né? Eu falei, Jesus, se for pra eu morrer, que seja agora, por favor, que tá tão difícil. Mas essa... de você aceitar a sua pequeneza, né? De você aceitar a sua miséria. É aceitar que você é um pobre pecador, que você é um miserável, de que você precisa da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus, ela está ali sempre na sua confissão, através do Santo Padre, através da Eucaristia, mas através também da sua vigilância, da sua ordenação. Então, pecado hoje, ele está em todos os lugares, né? A gente hoje é impressionante como é muito fácil, como ele está presente na nossa vida, presente na nossa rotina diária, em todos os ambientes que a gente tem, como é fácil pecar. Então, eu sempre digo que ele é muito traiçoeiro. Bom, acho que já respondeu como o Cleiton falou, né? Respondeu até a pergunta que já seria a próxima, né? Mas é bom assim, que a gente vai, como eu disse, termina sendo um bate-papo, né? Sim. E agora a gente vai para um momento mais de descontração, né? Esse momento do Santo Pode é um momento que a gente fica mais descontraído. Às vezes nem tanto, porque os meninos eles pegam bem pesado, sabe? Só lembrando que é eles que fazem as perguntas, não somos nós, tá? Lembrando que a gente tá na quaresma. E aí a gente vai começar o quadro da Escolha Santa. Eu começo? Pode. Né? Pode começar. Aí, ó, tá vendo? Ele vai botar assim pra mim. Vamos lá, Joana. Diário de Santa Faustina ou Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima? Tratado. O Diário de Santa Faustina, ele é magnífico, mas o tratado de devoção à Santíssima Virgem, ele traz para a gente o discernimento. Ele é ele é um manual, gente. Ele é um manual de salvação. Ele é incrível você ler. E o Diário de Santa Faustina, ele é fantástico. Você vê e você lê todas as experiências que Santa Faustina teve, mas o tratado... Santa Faustina era muito devota de Nossa Senhora.
apaixonada por Nossa Senhora. E acredito que se fosse ela também escolheria o tratado. Pergunta 2. Entregar seus sofrimentos na luta para a salvação de uma alma ou conduzir a salvação de uma alma através da consagração a Nossa Senhora? Eu acho que a salvação de uma alma, né? Eu acho que eu fico com a primeira. Eu acho que eu fico com a primeira opção. Porque a gente nunca... É uma cadeia, né? A gente salva aquela alma e aí a gente é canal de graça para aquela alma, mas a gente sempre acha que ela não fica só. A gente sempre pensa que ela fica só ali, mas não fica. É igual quando na minha turma de consagração, sempre que eu falo assim, gente, todas as vezes que eu olho para vocês, eu vejo a minha consagração presente, eu relembro para o que eu me consagrei. Mas todas as vezes que eu vejo vocês trazendo mais uma pessoa para se consagrar, porque hoje a minha turma atual, inclusive, algumas delas, inclusive, foi pro intermédio de outros consagrados, né? E eu vejo que sempre que eu salvo aquela alma, tudo aquilo que eu tô fazendo, ela vai passar pro outro, e passa pro outro, e passa pro outro. Então é uma cadeia gigante, né? Um telefone com fio de graça. Então eu fico com a primeira. Hoje eles estão bonzinhos, viu? Tá. Geralmente não é muito assim, não, mas hoje eles estão muito bonzinhos com você. A pergunta 3. Levar Deus para as pessoas através da música, como Santa Cecília, ou testemunhar o caminho da salvação através da vida leiga, como Santa Rosa de Lima. Eita! Ou não, né? Tão bonzinhos ou não, né? Um pouquinho, acho que ele sabe como a minha diretora viu hoje. Mas eu fico com a segunda opção, ser leiga. Porque eu ser leiga não quer dizer que eu não posso ser ministro de música. Muito pelo contrário. Sim. Serei uma leiga ministro de música. Então, posso sim ser, graças a Deus. Eu acho que... Eu sei que o meu ministério, ele é uma vida de salvação. Mas a minha vocação, né, esse meu processo, tanto que eu passei aí, entrei em 2022 e comecei meu vocacionado no ano passado, exatamente porque eu queria discernir de fato, né, e ter mais responsabilidade, né, da minha escolha por essa vocação. E eu quero ser leiga e ser ministra de música. E através de meu testemunho lá, toda vez que eu estiver com aquela pertença e estiver cantando, eu estarei ali para também salvar almas. Então, evangelizarei assim, dessa forma. Pois é, e surgiu uma pergunta extra aqui na minha cabeça enquanto eu fazia... Eita! Bora, tá na hora, ainda dá tempo. Porque me marcou muito uma frase da Joana no grupão do EJC de São Pedro que eu participei, que foi ela que palestrou. E as minhas amigas que estavam lá, eu não pude estar porque eu estava numa missão da JC, elas falavam só assim... Ela vai passar o grupão todo dando tapa na cara da gente. E eu, meu Deus do céu, por quê? Por quê? E a menina, não vamos falar muita coisa não, mas é tapa na cara. Não, mas essa frase que ela disse, a gente tá usando no nosso meio ali, na convivência da galera. Eu disse, esse aqui foi a fulana de tal que falou, não foi eu que falei não. Mas a pergunta é, essa é só sim ou não? Depois de se confessar, é uma boa hora pra morrer? Então, vamos lá. Sim, se você estiver ido se confessar. Mas se você estiver ido só relatar os seus pecados pro padre, é fofoca. Não é confissão, tá? Como é tudo muito providência, né, de Deus. Eu não estava escalada, né? Eu não tinha sido convidada para aquele grupão naquele dia. Aconteceu algum problema com o palestrante daquele dia, e naquele mesmo dia, acho que o grupão era às 4h, me mandaram mensagem 1h30 da tarde. Falaram, Joana, a gente tá precisando de alguém, um amigo meu, que era amigo de uma pessoa assim, foi bem um telefonezinho sem fio, de fato, ele foi procurar. Aí disse, olha, Joana, a gente tá precisando. Eu falei assim, olha, eu posso ir, mas vamos ser a coisa assim, bem mais rapidinho do que tinha que ser. E aí, quando eu cheguei lá, foi até bem diferente do que eu ia falar, porque de fato eu pensava que era só uma palestra simples, que a gente falava sobre a vivência da quaresma, né, que a gente tem, que é sempre muito importante. Ainda que a gente vive isso todos os anos, é sempre muito importante a gente. É sempre a mesma, mas nunca igual. E toda vez antes, e rezando antes, né, de ir pra lá,
eu sentia muito, muito forte no meu coração esse anúncio de identidade. Eu acho que você estava lá, você lembra, né? Eu perguntei para todo mundo, né? Vocês sabem a identidade de vocês? Aí ficou todo mundo assim, se olhando um pro outro, sabe assim? Eu olhando, eu olhei assim, gente do céu, me ajuda. Me ajuda que eu já tô aqui, ó, tremendo a pálpebra. Não acredito. Vocês já se confessaram? Já. Quando? Mês passado. Falei, gente, me ajuda de novo. E aí eu sempre falei, vocês sabem a identidade de vocês? Ele, não sei. Ah, não, isso é a minha identidade. Minha identidade, eu acho que um falou lá, meu nome é tal. Aí eu falei assim, tá, vamos falar assim, mas vamos saber, sua identidade, uma filha amada de Deus. É essa a identidade de vocês? Eu falei assim, olha, a identidade que eu demorei muito a aprender, né? Ainda estou aprendendo, ainda estou nessa minha identidade. E aí, eu senti muito forte no meu coração, né, quando eu estava rezando por aquele momento, que era de fato, que eram jovens que precisavam de um caminho. Eu sempre via muito assim, Joana, muito perdido, muito desordenado. Então, foi até uma palestra mais descontraída, exatamente porque é um assunto muito sensível, mas também porque eu precisava chegar de algum jeito no coração deles. Eu precisava chegar de algum jeito aquela palavra no coração deles. E eu sempre tento fazer o mais contraído possível, porque a gente lida com o jovem e também porque é o movimento da JC, de fato, trazer esses jovens esse primeiro contato para a igreja. E aí eu perguntei para eles, aí depois eu fiz eles levantarem. Eu sento e levanto, fiz uma penitência com eles lá, de sento e levanto. Vocês vão sentar, e aí quando eu disser, vocês vão levantar. Aí eu falei, vamos levantar de novo agora. Vamos falar, aí fala o nome de vocês, sou filha amada de Deus. A partir de agora, essa é a identidade de vocês. É a identidade primária. Antes de RG, de CPF, essa é a identidade primária de vocês. E aí eu recebi até uma mensagem de uma jovem de lá, né, falando tipo, Joana, eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia ser filha amada de Deus. Falei, mas você é filha amada de Deus. E talvez o pecado que não te permita entender isso. É o pecado que não te permita compreender isso. Porque uma das grandes consequências do pecado é cegar a gente para a misericórdia de Deus. É cegar a gente para o amor de Deus. Então, todas as vezes que você peca, mas que você se arrepende e que você se confessa, e quando a gente chega a brincadeira de que é um bom dia para morrer, como diz o vídeo, como diz o filme, né? Que eu acho que tem um filme que é um bom dia para morrer. É porque a partir daquele momento em que você entende que aquele pecado ofende a Deus, ofende a sua dignidade, ofende aquele santo sacrifício, todas as vezes que você vai lá e diz, Padre, hoje eu pequei contra Deus, eu me envergonho, eu me arrependo, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero a partir dessa confissão ter um novo começo, um recomeço mesmo da minha vida, da minha caminhada com Cristo, todas as vezes que você está ali, você está reafirmando a sua identidade, que é de filho amado de Deus. Então, todas as vezes que você se identifica e você reafirma essa sua identidade, é um tapa que você dá na cara de quem você sabe quem, né? Que é o inominável. E você fala. Pois bem, galera. Fim, né? Não se esqueça que vocês são filhos amados de Deus e depois de se confessar é uma boa para morrer. Mas não morram, gente. Por favor, não pede isso. Não pede, tá bom? Essa metáfora, não pede, por favor. Pois é, Joana, nós estamos chegando aqui nos nossos finalmente. Foi muito bom ter você novamente conosco. Eu já tive a experiência de ter ido no grupão que ela palestrou e tem a segunda vez que eu a vejo. Não sei a Lois, se é a primeira ou a segunda. Eu a primeira vez, mas eu espero vê-la outras vezes. Sim. Foi muito bom o papo, muito bom, muito esclarecedor de certa forma. E foi muito bom que você falasse sobre a sua vida em si, para que as pessoas entendessem a sua conversão, o impacto que ela tem na vida das pessoas, o quanto que a sua vida foi verdadeiramente uma revolução, de em tão pouco tempo você sair ali da sua vida antes do protestantismo e entrar de cabeça mesmo na fé católica, a ponto de ser formadora de turma de consagração e ministra de música e nessa caminhada de leiga consagrada à fraternidade e ao caminho. E, Lois, vai deixar Quero agradecer, né? Faço das palavras do Cleison as minhas. Como eu disse, espero vê-la outras vezes, né? Em outras oportunidades. Sim.
Se Deus quiser, estaremos juntas outras e outras vezes. Muito obrigada, muitíssimo obrigada mesmo. Foi um prazer inenarrável. Tá? Eu te agradeço. Porque foi muito lindo, realmente dá vontade de chorar. Quando você começa a falar, realmente é do teu deserto ali. Eu fico muito impressionada, eu fiquei muito impressionada. Então, muitíssimo obrigada. Nós do Santo Pode, nós agradecemos demais, tá bom? E seja bem-vindo qualquer outra vez, qualquer outra hora, as portas estão abertas. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada, né? Todas as vezes que eu recebo esses convites para falar de Deus, para falar do Senhor, né? Eu sempre peço o discernimento para que não seja eu que fale, mas sim que o Espírito Santo fale por mim. E o meu testemunho de vida, como eu disse, gerar testemunho dói, mas quando você entende que aquele testemunho ele pode ser utilizado, né, ele pode ser uma via de salvação para alguém, você tem que se desprender de toda vaidade, né? De muitas vezes você falar para alguém chegar, nossa, mas você é muito forte, nossa, no seu lugar eu não faria a mesma coisa, não sei como é que você aguentou, você de lidar da sua vaidade e saber de tudo aquilo que eu passei, ela foi misericórdia de Deus. O amor de Jesus, ele me alcançou através da minha pior dor. E ele poderia ter me alcançado de diversas outras formas, como ele alcança outras pessoas através de outras vias, porque ele é onipotente, né? Ele é onipresente, ele é perfeito nas suas vontades, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como a gente conhece. Mas viver hoje, viver o meu carisma, viver a minha religião, viver o meu evangelho, viver a minha consagração, viver o meu amor à Nossa Senhora, seja rezando a minha coroinha, seja formando os meus consagrandos, seja falando, seja cantando numa missa, ou seja participando de uma liturgia, ou dentro do meu ministério, dentro da minha comunidade, ou dentro da minha casa, é graça. Então, tudo que se eu tivesse que passar por aquele deserto de novo, eu passaria de novo, para que hoje eu pudesse me identificar como filha amada de Deus, para que eu pudesse entender a minha missão no mundo, que primária, antes de mais nada, antes de ser Joana, antes de ser profissional, antes de ser cantora, antes de ser qualquer outra coisa, ela é de evangelizar almas, é de buscar almas para Deus. E esse lema mesmo de dar-me almas e ficar com o resto, é aquilo que eu quero levar para mim. E quando eu recebi esse convite para cá, eu disse, mais uma via de evangelização. Então, eu sei que o que vocês fazem aqui, né, e toda essa equipe que está aqui, todo mundo que produz isso daqui, vocês fazem disso também uma via de evangelização. Todas as pessoas que estão aqui, elas são um canal de graça. Vocês são um canal de graça para aquelas pessoas que estão afastadas, que muitas vezes tem vergonha ou não sabe como fazer. Eu fui evangelizada dessa forma muitas vezes, através do Instagram, através de uma palestra de alguém, através de uma palestra do EJC. Eu fiz EJC, também fui tocada pelo EJC, enfim. Todas as vezes em que eu sou convidada a mostrar para o Senhor, nem digo falar a dar o meu testemunho, mas mostrar as maravilhas e as misericórdias que Jesus fez na minha vida através do meu deserto. Então, eu agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades, sim, de nos vermos, seja no EJC, seja no Resgata-me, seja nas missas da vida que a gente precisa, mas que nessa quaresma a gente possa fazer esse momento de conversão, de auto-reflexão, de reflexão não só do Evangelho, mas também reflexão da vida que a gente está levando, das decisões que nós estamos tomando, dos ambientes em que nós estamos nos permitindo a ficar, sobre as decisões das outras pessoas, como a gente está se portando, como a gente está influenciando na vida de outra pessoa e, principalmente, como eu serei canal de graça na vida de outras pessoas através disso? Seja através da confissão, através da Eucaristia, através da sua igreja doméstica, mas que nós possamos fazer dessa quaresma um recomeço. É o que eu desejo para nós, uma santa quaresma para a gente, e que a gente possa comemorar mais uma ressurreição aí de Cristo renovados. Amém. E aí, Joana, temos um presentinho aqui para você, esse livro de oração e contemplação para você, quando tiver nos seus momentos de leitura e espiritualidade, poder meditar um pouco melhor.
Haroldo essa- Costa, que maravilha, E obrigada. essa imagem devocional também, com uma pequena oração aqui atrás, para quando você também estiver precisando de um Preciso. gás Ah, sim, diferente. preciso. Todo dia, Está todo aqui gás. também. Ai, muito lindo, gente, muito obrigado. Ai, que lindo. Amei, amei mesmo. Muitíssimo obrigado. Vou levar, guardar no meu coração um outro presente. Vocês estarão sempre nas minhas orações, nas minhas intercessões. Amém. Amém. E esse Essa. foi, gente, nosso episódio 15. E gostaríamos de dizer a vocês que vocês são filhos amados de Deus. E não morram sem se confessar, viu? Por favor. Por favor. Curte, comenta, compartilha. Lembrando que toda quinta, 7h30, o episódio tá lá no ar para você assistir. É isso. Boa noite, até a próxima. Boa noite.